Mesmo com o início da vacinação contra a Covid-19, cuidados para evitar a propagação do vírus continuam sendo essenciais. Cientista político fala sobre as ações de Bolsonaro relacionadas à vacina contra a Covid-19. E ainda começa amanhã a 24ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes em formato online. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! A tão aguardada vacina contra a Covid-19, que começou a ser aplicada no Brasil essa semana, traz esperança mas também vai exigir da população muita calma, muita paciência. A infectologista Umbeliana Barbosa foi uma das primeiras pessoas a se vacinar contra a Covid-19 no Brasil. É um momento muito importante, é um momento de esperança em relação a um enfrentamento dessa pandemia que já dura 10 meses, que já matou mais de 200 mil brasileiros. Estamos vivendo uma segunda onda no momento. Todos os indicadores apontam números bastante preocupantes em todo o Brasil. Então, chegar à vacina nesse momento é um momento de muita esperança. A gente vê uma luz. Esse momento de esperança proporcionado pela vacina pode indicar queda no número de internações e de casos graves relacionados à Covid-19. A vacinação ela é importante nesse momento, mesmo que a eficácia da vacina não seja de 100%, mas para a gente tentar diminuir o número de casos novos, né? Então, nesse primeiro momento, como tem sido feito em todo o mundo, você seleciona algumas populações que têm maior risco de adoecer, né, de pegar o vírus e que são populações-chave. Por exemplo, a população de profissionais da área de saúde que lidam diretamente com o coronavírus. Primeiro que essa população tem mais contato mesmo, então mais chance de se contaminar, e é uma população-chave porque hoje a gente precisa dos profissionais de saúde com saúde para poder cuidar dos nossos pacientes. Minas Gerais recebeu cerca de 578 mil doses da vacina Coronavac, que foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. As primeiras doses estão sendo aplicadas em caráter emergencial e restrito. Por enquanto, não há como proteger toda a população e nem estimar quando o imunizante estará disponível para as pessoas que não são dos grupos prioritários. Eu gosto sempre de retornar à época que a gente começou a fazer os testes de Covid, né? Naquela época que a gente começou a fazer os testes de Covid, a gente não tinha os insumos apropriados, a gente não tinha os equipamentos, então o número de testes que a gente fazia era muito limitado, porque o mundo todo estava concorrendo para poder ter os mesmos insumos, né? Então, por exemplo, a gente também não tinha máscara, a gente não tinha esses equipamentos de proteção individual, que hoje a gente já consegue ter. Da mesma forma que a gente passou por esse processo na época que a gente estava detectando o vírus, agora nós vamos passar por esse processo na questão das vacinas. O mundo todo está precisando de vacinas, o mundo todo quer vacinas, então a gente vai passar por um processo que a gente vai ter menos vacinas para poder ampliar e vacinar a população toda. Sem previsão para vacinar toda a população, os cuidados contra a disseminação da Covid-19 estão sendo cada vez mais reforçados pelos especialistas. O que interessa na vacina é se ela não vai produzir quadros graves. Então, quem foi vacinado, ele pode pegar o vírus, que pode ser sintomático e pode transmitir. Então, não quer dizer que a pessoa vacinada ela pode deixar de usar máscara, porque ela pode se contaminar, pode ser um quadro sintomático, mas ela pode transmitir. Então, mesmo os vacinados têm que manter o uso de todas as medidas que nós chamamos de medidas não farmacológicas. Quais são essas medidas? Higienização das mãos, uso da máscara, distanciamento social e evitar aglomeração. Vamos manter, então, esses cuidados essenciais
para evitar a proliferação do novo coronavírus. E agora vamos direto ao estúdio da Rádio América AM conversar com o nosso querido apresentador do Manhã América, Giovanni Rodrigues, ele que traz para a gente os destaques da programação da rádio para esta quinta-feira. Um ótimo dia para você, Giovanni. Ótimo dia para você, Síria. Um ótimo dia para todos. Vamos começar aqui com destaques do Tribuna Livre, às 11 horas da manhã. Nesta quinta-feira, o programa de hoje traz notícias, sobre política local, nacional, cidades e muito mais para você. A partir das 11 horas, a apresentação com o nosso amigo jornalista Rafael Nobre. Já o programa Falando de Vida desta quinta-feira destaca uma programação aí cultural promovida pelo Sesc Paládio, É isso aí, olha só, inteiramente aí voltado para as crianças durante todo esse mês aí de janeiro. Fique ligadinho, a partir das 4h30 da tarde, com a jornalista Lina Freire. Já o Estação 750 de hoje à noite traz algumas informações importantes para os pais de alunos da rede estadual de ensino aí de Minas Gerais. Fique ligado, você não pode perder. A partir das 10h30 da noite, com o nosso amigo Genesi de Oliveira. Toda a programação você acompanha na Rádio América AM750, também na Rádio Cultura AM830 e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. Esse aplicativo é muito bacana, né, Giovanni? As pessoas podem interagir, fazer pedidos de orações, ter informações sobre a Faço Parte, saber mais sobre a programação da TV Horizonte, também da Rádio América, né? É isso mesmo, Síria. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. E agora é hora de notícias, é hora de trazermos os principais fatos desta manhã com o jornalista André Cristino, que já está por aqui. Bom dia para você, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. André, vamos começar falando ontem da posse do Joe Biden, que foi bastante marcante, né? Muito se falou nas redes sociais, na internet, de uma forma geral, dessa posse. Pois é, Joe Biden assumiu, a presidência dos Estados Unidos com o discurso de que a democracia voltou ao país, e ele, logo que assumiu, ele já derrubou 17 decretos de Donald Trump. Entre esses decretos, 3 são bem importantes. Primeiro, ele acabou com a construção do muro que separa México e dos Estados Unidos, que foi uma promessa de campanha do Trump. Além disso, o Biden ele voltou a aproximar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. O Donald Trump é um negacionista com relação à pandemia do coronavírus e tinha se afastado da OMS, mas o Biden já se reaproximou e disse que a OMS é a principal organização para o combate da pandemia. E o outro decreto também muito importante foi os Estados Unidos voltou para o Acordo de Paris, que cuida do clima, que cuida do meio ambiente. Donald Trump tinha se afastado desse acordo também. E esse acordo, a volta dos Estados Unidos para o Acordo de Paris, ele pode influenciar diretamente o Brasil, porque a gente teve recordes de queimadas e desmatamentos no Brasil e o Biden disse que o meio ambiente será muito importante no governo dele. Então, se o governo brasileiro não voltar suas políticas para o meio ambiente, não reduzir queimadas, desmatamento, não fizer sua parte no que diz respeito ao meio ambiente, o Brasil pode sofrer sanções dos Estados Unidos nos próximos tempos. Ponto importante esse também, né, André? Agora vamos falar sobre vacinação. Como é que está a situação aqui na capital? Pois é, aqui em Belo Horizonte, na sexta-feira, deve terminar a primeira fase de imunização, Nesse momento, a Prefeitura está imunizando os profissionais de saúde, segurança e manutenção dos hospitais. Está focado nessa parte. São cerca de 6 milhões de pessoas que vão receber a dose. 60 mil pessoas vão receber a dose. Belo Horizonte já recebeu 120 mil doses, então a primeira fase, na sexta-feira, termina a primeira dose dessas pessoas e daqui 3 semanas recebem a segunda dose e aí estarão de fato imunizadas. Há uma preocupação com relação à vacinação no Brasil, porque o Brasil nesse momento teria aí 10 milhões e 800 mil doses, 6 milhões já foram distribuídas e 4 milhões e 800 mil estão aguardando autorização da Anvisa. Essa carga daria para imunizar cerca de 5 milhões e 900 mil pessoas. Só que só nessa primeira fase de imunização, que leva em consideração pessoas com mais de 60 anos que estão institucionalizados, trabalhadores da saúde e indígenas, são 14 milhões de brasileiros, ou seja, nessa primeira fase será contemplada. E aí essa grande preocupação porque os insumos que são produzidos na China não estão chegando, por falta dessa interlocução política. O governo federal criticou muito a China durante os últimos meses e agora está pagando o preço. As vacinas que viriam da Índia também não chegaram, não há previsão de vir. E mesmo essas vacinas da Índia, os insumos são produzidos na China.
Então o Brasil tem essa grande preocupação se vai continuar com esse processo de imunização. Ou seja, esse processo pode ser mais demorado ainda que a gente espera aqui no Brasil de concluir essa Muito mais vacinação, demorado. né? André, comércio de Belo Horizonte, como que fica a situação? Está fechado? Alguns setores permanecem fechados? Não? Como que está isso? Pois é, houve uma reunião, né, da prefeitura com representantes do comércio, de bares e restaurantes, e os comerciantes saíram esperançosos de que na próxima semana possa haver alguma flexibilização. De acordo com o Nandim, né, do Cindy Lojas, ele acredita que a segunda-feira não vai abrir ainda, mas que pode, ao final da semana, abrir naquele esquema de escalas de abrir 2 dias e fechar o restante, abrir 3 dias e fechar 4, igual foi no momento de flexibilização da cidade. Na segunda-feira completam aí 14 dias, né, desde o fechamento do comércio que aconteceu no dia 11 de janeiro. Os números pouco evoluíram nesse período, né? Mantiveram-se mais ou menos estáveis a taxa de transmissão, que hoje está em 1,03, era 1,04. A UTI está em 65,9, a enfermaria está em 65,9 e a UTI está em 81,7. A UTI foi que teve a maior queda, era 86,5, caiu para 81,7. Só que nesse período foram criados 40 leitos, então isso influenciou na queda dos números de UTI. Fato é que em Belo Horizonte hoje, 2.109 pessoas já morreram por conta da Covid-19, 22 delas nas últimas 24 horas. André, para fechar nossa conversa, vamos falar da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Quando a gente tira a primeira habilitação, quando a gente renova, fica aquela expectativa de a chegada desse documento nas nossas casas. Isso não vai mais acontecer, né? O governo do estado está querendo economizar e aí decidiu que não vai mais enviar os documentos, né, a CNH e a permissão para dirigir pelos correios com aquele AR, que costuma ser até mais caro. Os documentos eles vão ser encaminhados para a Delegacia Regional da Polícia Civil e aí o Sinetran será responsável por fazer a distribuição. Só que as pessoas terão que ir até o Sinetran com um documento de identificação, assinar um documento e aí pegam a sua carteira de habilitação. Nos municípios onde não há o Sinetran, aí sim o documento será enviado por correio para o endereço cadastrado no Detran. Só nos municípios onde não há o Sinetran, então. Só nesses municípios. Deixa claro. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Gente, a novela envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e a vacina contra a Covid-19 continua, né? Para especialistas em política, toda essa situação deixa o presidente Jair Bolsonaro ainda mais enfraquecido. Confira no comentário do cientista político Malco Camargo. Olá, o presidente Bolsonaro, desde a sua eleição, tem trago novas verdades para analistas políticos e para aqueles que trabalham com a comunicação política. Até 2018, para alguém ser um candidato com chances de vitória em uma eleição presidencial, precisava de 3 itens: capilaridade, formada por uma rede de partidos, tempo de rádio e TV e recursos para custear uma campanha. Bolsonaro foi eleito sem nenhum dos 3. Agora, depois de 2 anos de mandato, Bolsonaro continua derrubando velhas teorias. Na comunicação política, a versão do fato sempre foi mais relevante do que a realidade. E essa foi a aposta do presidente ao tripudiar, ridicularizar, zombar da vacina chinesa Coronavac, produzida em São Paulo pelo Instituto Butantan. Toda a narrativa do presidente e de seus ministros sucumbiu aos mais de 210 mil mortos e a ânsia pela volta ao normal com o uso da vacina. Com a produção do Instituto Butantan, aqueles que fizeram a vacina saíram com uma imagem muito melhor do que aqueles que bradavam contra ela. Hoje, o governo Bolsonaro é menor do que há dias atrás e suas fragilidades e narrativa vão sendo desmascaradas pela realidade. No Brasil de Bolsonaro, os fatos se sobrepõem à narrativa. Felizmente. Em instantes, 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes terá formato online este ano. Voltamos já.